Bom dia! Que bom que você está aí. O nosso programa de hoje está repleto de novidades, de assuntos maravilhosos. Aguarde aí, não saia, que já já estaremos de volta. Que bom que você nos esperou. O nosso programa hoje contamos com duas mulheres lindas, a nossa amiga e amada mulher de fé, Marlene Ramalho, a nossa Adriane, que está sempre aqui com suas palavras maravilhosas, que tem nos abençoado grandemente. Nós continuamos com o tema Não Seja uma Mulher Tola. Eu quero ler para vocês aqui uma passagem que se encontra em Provérbios 14, verso 1, que diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com suas próprias mãos. O interessante desse tema é que a gente vê nos dias de hoje, nos dias atuais. Antigamente já se falava muito, sobre as mulheres, sobre as diferenças, as dificuldades de ser mulher. A gente viu até no poço, quando Jesus foi até aquela mulher samaritana, que era algo que primeiro que os samaritanos não falavam com os judeus, havia toda aquela questão cultural e principalmente com a mulher. Mas sabe de uma coisa, a gente vê que Jesus, ele sempre se preocupou com as mulheres. Isso mesmo. E foi algo tão... Jesus nos ensinou uma lição muito linda, quando não só com a história da mulher do poço, mas quem patrocinava o ministério de Jesus eram as mulheres. Então as mulheres nunca ficaram de fora. E Jesus, com certeza, ele tinha um olhar de amor para as mulheres. E hoje em dia não é diferente, né, Marlene? Isso. Ele continua com esse olhar de amor, ele continua com esse olhar de compaixão. E qual é o nosso papel hoje, como mulheres de Deus, como servas de Deus, como mulheres amadas do Senhor? Essa é a extensão que Jesus fez, né, Marlene? É a gente promover, é a gente ajudar, é a gente chegar mesmo com a mão amiga para levantar a outra, porque a gente sabe que no mundo de hoje, o amor, como diz a palavra, de muitos esfriarão. E nós, mulheres, nós nos entendemos. Por isso que eu sempre acho tão legal quando a gente diz assim, eu vou tomar um café com minhas amigas. Eu acho isso não só muito chique, mas algo que está no coração de Deus, porque é ali naquele momento onde Jesus ele está se fazendo presente dentro de cada uma de nós, e a Bíblia diz que onde dá 2 ou 3 a mais no seu nome, ele estaria presente, e ele está presente. Então, é um momento ali, quando a gente se reúne, Marlene, que a gente começa a mostrar as nossas diferenças, a gente dizer os nossos pontos fracos. Isso é tão importante e a gente precisa preservar isso, né? Isso mesmo, Adriane. Nós vivemos hoje um dia a dia tão difícil, onde cada vez mais a velocidade, a tecnologia, a velocidade das notícias, diante das tecnologias, aproxima e ao mesmo tempo se distancia. Tem pessoas que às vezes estão dentro de casa, troca um bom papo, ou é melhor falar pessoalmente, por uma mensagem no celular, me dê água, né? Você está aqui, né? Então, quantas coisas, Júcia, se eu e você que está nos ouvindo não tivermos o cuidado, a gente cai nessa palavra tola, porque tola, nós estamos falando aqui de alguém que não valoriza as coisas de importante para você. E a Adriana estava falando, Júcia, que o Senhor, ele tem explicado em sua palavra, ou melhor, ele tem deixado essa palavra para que nós venhamos nos alimentarmos, Júcia, de forma que sejamos parecidos com ele. Não é, Júcia? Quando a Adriana diz que bom que alguém se encontre para bater um papo, para ouvir, para tomar um café, um sorvete, e você poder emprestar o seu ouvido para alguém que está dizendo assim, eu preciso de ajuda. Sabe por quê? O Senhor não está interessado no que aconteceu para trás. Ele quer que eu e você cuide do presente. E a gente unida, né, Júcia? É tão diferente, porque numa conversa, como diz lá em Provérbios 27 e 17, diz assim,
Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, é no momento de comunhão, de um café, que a gente expõe a nossa vida para amizade sincera, lógico, né? Amizades mesmo que são de confiança, que a gente também não vai sair abrindo o nosso coração para as pessoas. Eu costumo dizer que Jesus, ele andou no meio da multidão, ele tinha os 12 discípulos, mas 3 eram os mais íntimos dele. Então, isso também nos ensina. Então, como é importante a gente ser essa extensão do que Jesus fez, como ele amou, como ele preservou a mulher, né? A gente vê aquela passagem onde a mulher adúltera, que na velha aliança ela seria apedrejada, mas Jesus ele estava ali para corrigi-la em amor. E quando ele corrigiu ela, ele não condenou ela. Ele disse, vai e não peques mais. Ele deu uma oportunidade. E hoje a gente vê essa oportunidade como? No ajuntamento, na comunhão, né, Júcia? Como é importante a gente ter uma comunhão, a gente ter um círculo de amizade onde vai nos alavancar, vai nos tornar pessoas melhores, vai nos afiar. Porque eu sozinha, quem é que vai me afiar? Verdade, Adriana. E uma verdadeira amizade nos ajuda a não ser essa mulher tola. Porque é um momento ali que a gente pode falar, né? Pois é, são momentos preciosos esse de você poder estar com família, com amigos verdadeiros, como a Adriane falou, né? Esse momentozinho nosso, de um café, de uma conversa, de umas boas risadas, é terapêutico, amiga, é terapêutico, né? E ali nós temos amigos verdadeiros que nos mostram, Júcia, você pode melhorar nisso, né? Talvez você esteja sendo tola. Quantos conselhos bons nós já temos recebido, né? De pessoas de Deus mesmo, de pessoas que nos nos elevam, né? Nos faz compreender aquelas palavras desnecessárias, aquele comportamento desnecessário, não bom, não bem visto aos olhos, principalmente de Deus, né? E nesses momentos nós aprendemos muito, muito mesmo. E no programa anterior, Marlene, você falou que são 3 mulheres, né? São 3 filhas que você tem. E com certeza, cada um com as suas diferenças, mas se completam entre si. E nesse quesito, assim, em ser mãe de 3 mulheres, você falou aqui que você sempre se preocupa, você sempre tem aquele momento que você liga. E aí, como é que você está? O que é que vai fazer hoje? Essa comunhão é muito importante, né? Muito importante, Adriane, porque Júcia começou o programa falando, para você que está nos ouvindo, a importância de não sermos tola. E não que nós viemos aqui com receita, né, Adriane? Né? Igual a minha amiga ali. Mas é que você que está nos ouvindo, tome como uma dica importante, porque não é fácil ser mulher, não é fácil ser mãe, não é fácil vivermos num sistema que hoje está. E você, Adriana, falou algo muito importante. Uma das coisas que eu procuro buscar sempre é me avaliar. É saber se eu estou... não é só mostrando para minhas filhas que não é a questão de estar pegando no pé, mas é poder aproveitar o momento que Deus tem nos dado de convivermos em família, sabendo, como você disse, as 3, nós, 4, se completamos, aí chega as netas. E para que esse momento de tolice, não é que eu não venha cometer, quantas das vezes eu já fui tola. Mas o Senhor, Ele não está com o dedo apontado para dizer para mim e para você o erro. Hoje, o programa está preocupado para que nós, eu e você, nós, sejamos melhor amanhã. Em que eu preciso mudar? Você falando aqui da mulher samaritana, falou também da mulher que cometeu ali o adultério, e eu me lembro de Ana. Ana tinha tudo, Júcia, para dizer para o marido do que estava acontecendo, quando ele pergunta para ela se não era melhor do que 10 filhos. E aquela mulher, ela sabia que não na nossa cultura, mas lá no Oriente Médio, era permitido a mulher, quando não procriava, não dava filho, o homem escolher uma outra mulher para casar. E aquela outra Penina irritava.
E quando esse marido se questiona, mostra para ela o quanto ele amava, ela podia aproveitar aquele momento. Vamos dar um exemplo? Ela podia ser tola de dizer, pois bem, você me ama? Então tira essa mulher, Júcia, imagine, tira essa mulher de junto de mim que só quer me tirar da graça, me rouba a paciência, como a gente diz aqui, nós nordestinos. Mas o Senhor capacitou Ana dela não perder o foco. Qual é teu foco? Salvar seu casamento? Qual o seu foco? Salvar o seu filho, a sua filha? Pois bem, busque a Deus e você verá que você tem sim um exemplo para dar como uma mulher sábia e não de tola. E a sabedoria é como, ele diz que é como um colar, né? E um colar a gente não tira, né? Um colar é algo muito precioso e a sabedoria realmente é muito preciosa. E a questão principal, Marlene, é a avaliação, né? É porque é muito fácil. Eu me lembro que logo no início das Escrituras, quando fala de Adão e Eva, quando eles cometeram o erro, né? Deus tinha dado instrução e ele chegou para Adão como o sacerdote, o cabeça da casa, né? Ele foi lá saber com ele, porque a ordem tinha sido dada a ele. E ele falou, a mulher que tu me deste. Quer dizer, a mulher que o Senhor me deu, em outras palavras nordestinenses, a mulher que o Senhor me deu fez isso, então não tenho nada a ver. Aí ela olhou também e disse, ei, peraí, agora você vai jogar a culpa em mim? A serpente me enganou. Aí eu acredito que a serpente olhou para um lado, olhou para o outro e disse, agora eu vou culpar quem? Eu vou dizer quem? Então assim, na nossa trajetória, nessa vida aqui, a gente não pode perder tempo culpando os outros, mas se avaliar nós mesmos, porque é muito fácil avaliar as pessoas. Ai, fulano não tira uma toalha da cama. E será que eu não tenho coisas que eu preciso melhorar? Então você, assim, como mãe, né? 29 anos? 28. 28 anos de casada. Não são 28 dias. Então, dentro dessa trajetória, o que mais lhe ensinou para não ser uma mulher tola? Buscar ao Senhor. A busca incessante, ela vai nos dar não só a sabedoria, que lá em Tiago, capítulo 1, ele diz, se eu não tenho essa sabedoria, Adriana, Júcia, se eu e você pede a Deus, Deus dá liberalmente. Ou melhor, não tem limite não. Se você amanhã dizer para o Senhor, Deus, eu não estou sabendo conduzir essa situação, eu estou vendo o meu casamento ir por água abaixo, tem um que te responde, é Deus. Esse momento de construção em nossas vidas, porque a cultura, eu chego num casamento onde eu fui criada de um jeito, meu esposo foi criado de outro, e isso aí quando se junta dá um nó, porque um quer de um jeito, outro quer de outro, e nós temos que ter o cuidado de buscar essa sabedoria, porque essa sabedoria fará toda uma diferença no seu relacionamento. Pois é para isso que nós estamos aqui, tentando passar para vocês um pouco do que nós temos aprendido na palavra de Deus, na experiência do nosso casamento. As meninas, não sei, a Adriane, ela já tem esse tempo todo, eu já vou fazer 42 anos de casado. Então, assim, é um aprendizado. Eu ainda continuo aprendendo, né? Mas estamos lutando, buscando para alcançarmos o melhor, para não sermos esta mulher tola. Estamos encerrando esse primeiro bloco, mas não saia daí que teremos muito mais com essas lindas mulheres cheias de coisas boas para passar para vocês. Continue aí que já já estaremos de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. São João é nossa festa favorita, que enche o peito de amor e de paixão. Raízes profundas que nos sustentam e nos enchem de gratidão. Pois a cultura do Nordeste é nossa felicidade
E no favorito ela é vivida com intensidade. Tradição aqui é garantia de qualidade. No arraiado favorito, bate forte o coração, a felicidade explode igual a rojão. Arraiado Favorito, nossa história, nossa tradição. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé em Ação e gostaria de falar com vocês sobre o nosso Café São Brás, o nosso patrocinador. Ele tem nos abençoado e vocês também podem ser abençoados degustando este maravilhoso café. Ele faz parte da sua rotina e também em momentos bem especiais. Não deixe de comprar e degustar o nosso café. Gostaria de perguntar à nossa irmã Marlene, estamos falando, sobre a mulher tola, mas eu queria que ela falasse um pouco sobre a mulher sábia, essa mulher sábia que ela é na administração da sua família, como mulher, como mãe, como mulher que trabalha fora, como ela usa essa sua sabedoria. Júcia, para mim é sempre um prazer estar aqui contribuindo, com esse ministério na qual eu faço parte. E você me faz uma pergunta bem importante para a nossa atualidade. Para muitos, a mulher calar não é ser sábia. Adriano, parece que quando a gente não dá resposta, quando a gente não faz o que muitos estão fazendo, ou que a sociedade, por sua vez, por necessidade, deixa eu melhor aqui colocar. A mulher hoje tem um papel fundamental em casa, de educar, de ser auxiliadora, de ajudar o seu esposo, seu companheiro. Mas a mulher também, a grande parte hoje da sociedade, a mulher precisa trabalhar, Júcia. E você, muitas das vezes, para conciliar trabalho, casa, educação de filho, não é fácil. E muitas das vezes você precisa estar em conexão com o céu. E quando eu falo céu, é você tirar o seu momento de devocional. Esse café gostoso, que eu tenho certeza que você vai tomar, São Brás. Antes do café, você ter seu momento no quarto, Júcia, para ter uma conversa com Deus, porque o dia a dia da mulher não é fácil. E quando você se abastece primeiro, o seu espiritual, você faz uma entrega, Senhor, agora estou pronta. Então isso é sabedoria. É você entregar a sua família na primeira hora da manhã, pedir a Ele graça, pedir a Ele sabedoria. Eu dizia lá no outro que nós deveríamos estar, como diz Tiago, se eu não tenho sabedoria, como eu vou consertar, Adriano, como eu vou conseguir consertar essa casa, que se os meninos estão me ouvindo, se minhas filhas só levam o tempo de estudar e não querem arrumar a cama. É num bom papo, é num momento de oração que você tem, é no momento de comunhão na mesa, que você externa a sua preocupação, que você externa o seu amor. É uma declaração que muitas das vezes a gente amanhece o dia e já atrasou, dormiu mais um pouquinho, isso quer dizer, eu te amo. Experimenta antes de ir para a cozinha, experimenta dizer, eu te amo, mesmo muitas das vezes você preocupada ou chateada, e você verá que as coisas vão mudar. No versículo, há tempo para tudo. Ele diz que há tempo para levantar, tempo para deitar, tempo para rir e tempo de chorar. E colocando assim cada coisa no seu lugar, eu aprendi na escola de ministros que eu fiz há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que primeiro é Deus, segundo a família, terceiro, o trabalho e quarto, o servir na igreja. E quando a gente ama muito a Jesus, a gente quer estar perto, a gente quer estar servindo, a gente se sente bem, a gente se sente no melhor lugar, no centro da vontade de Deus. E, irmã Marlene, como é que a gente deve se policiar a não trocar as colocações? Porque quando a gente começa a trabalhar na obra, é tão prazeroso, você vê tudo funcionando. E a gente sabe que a obra de Deus, ela não para nunca, sempre vai ter serviço.
E muitas das vezes, algumas amigas minhas comentavam comigo e diziam assim, estarem tristes porque não tem tempo de estar servindo na obra de Deus. Porque trabalha, é mãe, a criança é pequena, tem casa. E como é que a gente faz numa situação dessa? Eu já vivi isso. Onde estava me chamando, eu estava indo pregar, onde estava... Enfim, e a gente precisa entender o tempo e a estação e o modo. E numa situação dessa, você teve algum testemunho para dar em relação a isso? Sim, irmã Adriana, eu tive minhas filhas, foi bem distante uma da outra, né, o tempo, até mesmo porque eu não nasci num lar evangélico, eu só tenho 20 anos que sirvo ao Senhor Jesus, e foi uma experiência porque quando eu aceitei Jesus, eu quero estar toda hora com Ele. E nós podemos estar toda hora com Ele. Estar com Ele não é só estar dentro da igreja. Estar com Ele é quando você tira um tempo para tomar um sorvete com seu filho. Estar com Ele é quando você tira um tempo para ir para a praia com seu esposo, com sua filha. O esposo não está, mas dê atenção à sua filha. Mas para mim não foi muito... para mim foi um pouco difícil compreender isso. Sabe por quê? Porque a minha vontade era estar na obra. E quando eu digo na obra, era estar na igreja, servindo, atendendo o chamado para ministrar. Júcia, tinha um momento que se eu não cuidasse, as pessoas ligavam para mim, eu estava o tempo todo, eu não queria dizer não. E isso Deus foi me trabalhando dentro de mim. Porque as coisas com Jesus é com ordem e com decência. E você não estar na igreja não quer dizer que você está afastada de Deus. Mas eu lhe digo, quer ter vitória? Busque a Deus. Mesmo sabendo que você tem o dia para você ir para a casa do Senhor, faça com excelência. Quando a gente serve, Adriano, em casa, com a filha, você sai, você vai cortar um cabelo e você está ali dando assistência, você está cuidando do maior ministério chamado família. E eu quero lhe dizer, eu levei um tempo, porque eu não queria dizer não. E meu esposo, muitas das vezes, ele dizia, filha, amor, se deixar, você quer morar na igreja. Júcia, porque eu queria ir para o matutino, eu queria estar no Pocinho de Jacó, de meio-dia, não queria perder vigília, eu não perdia culto. E se você me perguntar hoje, você perde culto? Não. Quando eu não estou na igreja, eu estou falando isso porque o meu pastor me conhece. Eu congrego numa igreja grande, mas o meu pastor conhece as suas ovelhas. E eu preciso cuidar daquele que precisa. Quando você falou, quantas pessoas hoje têm um bebê que às vezes acha que se deixar de ir para a igreja, ficar com a criança, já fica chateada porque está pecando, ou então, porque eu não posso estar deixando. Não, você está cuidando da melhor parte que Deus te confiou, que é o filho. E é tão interessante, né, Ju, se a gente saber colocar. Porque senão a falta de equilíbrio não é legal. Adriano, eu ia falar exatamente isso. O resumo de tudo isso que Marlene falou é o equilíbrio, né? Eu sei que o equilíbrio às vezes vem com a experiência. Às vezes você é tão novinha, está começando sua vida agora, né? E quer acertar. Mas é isso, é o equilíbrio, é saber ouvir, é falar na hora certa e, acima de tudo, buscar a Deus, né? Colocar, como Marlene falou, o seu primeiro momento que seja para Deus. Como a Adriane falou, essa sequência é perfeita, né? De você servir a Deus, de você ter a sequência. Deus, né? Deus primeiro foi a família. Primeiro Deus. Segundo, a família. Terceiro, trabalho. E quarto, igreja. Igreja, né? Então, Deus realmente é o primeiro. Como Marlene falou, o primeiro horário, Deus, depois você está com sua família. É o equilíbrio. Você tendo esse equilíbrio, você consegue caminhar melhor, né? Ser realmente essa mulher sábia de Provérbios. E assim, a sabedoria, ela vem com o passar dos dias. Não é porque você está vendo esse programa que amanhã você já vai falar com o seu filho diferente. Não. Primeiro começa aqui. E depois que começa aqui, Adriana, a gente começa a trabalhar, a exercitar o que ele disse aqui. E não é de uma hora para outra, Júcia. O equilíbrio, ele acontece quando você vai se aprofundando na intimidade.
Por isso, ser sábia e diferenciar da tola é que você vai ver que o falar muito é ser tola. O muitas das vezes calar e buscar uma outra estratégia é sabedoria. Então nós precisamos dosar, como a gente costuma falar, essa medida. Buscar a Deus sempre. Quer ter vitória no seu casamento? Busque a Deus. Quer ter uma boa educação com os filhos? Busque a Deus. Eu quero só dar um pequeno testemunho. Eu, quando aceitei Jesus, Adriano, e você quando falando sobre essa questão de filhos, a minha filha já era adolescente e ela gostava muito de ir para as festas e tal. E eu aceitei Jesus e eu ia, Adriano. Eu ia com ela, na época, vila, os shows, acompanhava. Era necessário a minha presença junto da minha filha. E muitas das vezes as pessoas dizem, meu Deus, e você vai à festa? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós devemos ter cuidado com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, sim. Mas lembre-se, o teu filho, a quem, novamente eu vou dizer, o Senhor confiou, ele precisa de você. Precisa da sua paciência. Precisa do seu diálogo com ele. Veja a falta que muitas das vezes ele está sentindo de você. E às vezes ele não sabe se expressar. E às vezes ele grita, ele chora. Às vezes um comportamento que você diz, eu não sei porquê, ele tem tudo. Será que ele tem tudo? Ou ele está precisando do principal, que é você? A sabedoria só vem. No meio dessas lutas, você busca, não desista de buscar a Deus. E você terá uma família e um lar transformado. Os sinais vão aparecer, né? E a gente tem que estar atento. E os filhos sempre vão sinalizar algo que não está coerente, não está andando bem. Então, o que é que adianta a gente ganhar, né? Todos lá fora e perder os da nossa casa. É uma missão muito importante e a gente tem que ter como uma sequência e a gente não pode mudar essa sequência. Se você está mudando, se primeiro é Deus e segundo a igreja, não está correto. A gente precisa cuidar do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. E porque se a gente não cuidar, o mundo vai cuidar. O mundo vai dar o seu cuidado e o seu cuidado não será certo. E aí, quando a gente olhar para trás, a gente teve uma grande oportunidade de estar diante dos nossos filhos e ensiná-los sentado numa mesa, sentado no chão, brincando. E a gente perdeu esse momento. Mas a gente não está aqui para condenar, a gente está aqui para orientar, para dizer que nunca é tarde. A gente precisa reiniciar, né? Isso, Júcia, sempre reiniciar, né? A gente nunca olhar o nosso passado como um divisor de águas que já acabou, que ali foi a gota d'água, né? Que não tem, que está no fundo do poço, mas a gente sempre reiniciar, né? E Adriane, você está falando do reiniciar. Júcia, quando falou há pouco tempo, ela ganhou de nós duas, em termos de idade, né? É que eu tenho 29 anos de casada, de matrimônio. Viu? E eu quero dizer, Júcia, que teve um tempo que eu quase me comportei como uma tola. Quando eu me zanguei com meu esposo, fiquei com raiva, dormi com raiva. E quando eu acordei, numa caminhada, o Senhor disse, pede perdão. E eu achei que não era eu, porque o culpado foi ele. E, na verdade, sabe quem pediu? Eu. E grande foi o que Deus fez. Fica a dica. Obrigada, mulheres de fé, mulheres sábias, né? Obrigada a você que ficou aí nos ouvindo. O nosso desejo é que tenha sido um aprendizado para a sua vida, para a sua casa. Continue conosco, estaremos todos os sábados às 8 horas da manhã aqui na TV Ponta Negra com mensagens como essas, como conselhos, né, para que você tenha uma vida harmoniosa com sua família e principalmente com Deus. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade.
São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você.